vivendo um bom momento. Leão chega pela terceira vez consecutiva na semifinal da Copa do Nordeste, ou Campeonato do Nordeste, ou Nordestão, que vale é que tá pela terceira vez seguida. Alô, Moisés, boa noite. Boa noite, Moisés. O Sport agora aguarda o adversário, o Fortaleza ou Altos do Piauí, e tem que já se preparar porque vai começar a Série B, né, Moisés? Isso, Mário, exatamente. Vai começar a Série B. E boa noite novamente para você, para o Zé do Carmo, para todos os ouvintes, para os colegas de equipe. E esse momento do esporte, Mário, a gente vai trazer aqui alguns números importantes do esporte com esse momento positivo. O esporte está a 11 jogos sem perder, sem saber o que é derrota. A última derrota do esporte aconteceu no dia 24 de fevereiro contra o Náutico. Aí você conta de lá para cá, dá 47 dias. E aí, ontem, o Mariano Sosso, juntamente com essa equipe, chegou aí a 24 jogos. Aí você pode contar, vamos lá, 15 vitórias, 6 empates e 3 derrotas. O time do Mariano Sosso marcou 42 gols e sofreu 18 gols. Aí a Copa do Nordeste, que o Sport chegou aí na sua terceira semifinal consecutiva. Nessa temporada na Copa do Nordeste, 9 jogos, 6 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou na Copa do Nordeste 18 gols e sofreu 9 gols. Então o Leão tem esses números positivos e também conta, né, com um momento bom de alguns atletas, né? É o caso do Felipinho, né, é o caso também do Gustavo Coutinho, do Zé Roberto, do Alan Ruiz, que ontem fez uma boa partida. O Barleta sempre entra bem nessa equipe do esporte. Então é um somatório, né? Então o esporte está colhendo o que plantou e os números são positivos. Agora, claro, a gente sempre fala, né? São 11 jogos, mas que deixa sempre aquele alerta, né? Porque o esporte precisa aproveitar as oportunidades que ontem foi criada, né? Foram muitas oportunidades criadas durante a partida e o esporte perdeu chance de fazer até um placar maior. O próprio treinador Mariano Sosso, na coletiva de imprensa, Mário, ele falou sobre isso, que vai trabalhar para melhorar, para aprimorar melhor essas finalizações, porque o esporte não pode perder tantos gols como vem perdendo. Foi assim contra o Náutico, o esporte foi bicampeão pernambucano, e ontem também. O esporte teve boas oportunidades, claro, teve um gol do Felipinho, mas tem que aproveitar quando tiver a chance. Mas os números são sim positivos neste momento aí com o técnico Mariano Sosso, 47 dias sem saber o que é derrota, viu, Mário? Importante esses números, viu, Moisés? Você trazer aqui pra gente debater do Bola na Rede, Zé do Campo, porque o homem tá muito bem na fita. Claro que eu acho que ainda não é aquele treinador que eu pelo menos na minha opinião, tá? Na minha opinião. Eu não vou dizer que ele tem a nota 10. Não tem ainda. Mas o Mariano está conseguindo o espaço dele de uma forma até que surpreendente, né? Porque a gente aqui não tinha noção, quando o Sport disse, vou anunciar um treinador. Quem poderia imaginar que viria Mariano Sosso, né? Então o Sport, mas antes de trazer o treinador, o Sport fez um estudo, né? Assim eu fiquei sabendo, fez um estudo detalhado. Mariano Sosso, e começou a pesquisa, começou daqui e dali, um ponto já deu certo. Campeão pernambucano, bicampeão pernambucano. Segundo ponto, de novo na semifinal da Copa do Nordeste. E agora, ele vai pro teste que não vai ser avaliado agora, vai demorar mais que a Série B. Mas só nesses 2 pontos aí, Moisés, são pontos que ele tem 15 vitórias, não é isso que você falou aí? Exatamente. 3 derrotas? Isso, são 15 vitórias, sim, 3 derrotas e 6 empates. E a gente não pode esquecer também, para devolver para você, eu sei que o Zé do Carmo vai comentar, que tem nesse meio aí também a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, né? Sim, isso sim, que o Sport não conseguia há um bom tempo, porque o ano passado, o torcedor tem que lembrar que o Sport começou já na terceira fase. Isso, porque deu a vaga ali do Fortaleza que conseguiu a classificação para a Libertadores. Então, o Mariano Sosso chegou fazendo história, conseguiu ir à terceira fase da Copa do Brasil. Então, os números são positivos do técnico Mariano Sosso. E, de fato, houve esse estudo por parte do Comitê de Futebol do Esporte para contratar o técnico Mariano Sosso.
o próprio o Guilherme Falcão, né, o Rafael Campos, todos falaram o seguinte: olha, a gente queria um técnico corajoso, e ele mostrou sim ser corajoso quando começou a fazer várias mudanças, em um clássico colocar um time alternativo, em um jogo de Copa do Nordeste também contra o Náutico colocar um time bem diferente. Então, corajoso, e também lhe deu minutagem a vários jogadores dessa equipe do Sport. Aquele que não aproveitou, infelizmente, pediu para sair, foi embora. Foi o caso do Lucas Ramon, foi o caso do Kaique, do Arthur Kaique. Então, assim, chance esses atletas tiveram. Não aproveitaram, aí é outros 500, né, Mário? Não vão poder reclamar disso. Agora, claro, ele rodou bastante o elenco para fazer esse estudo também, Zé do Carmo, de observar jogadores, mas o Sport tem um elenco muito bom. Isso deu a ele essa tranquilidade. Claro que ainda vai se reforçar para a Série B, mas inicialmente, em 4 meses, o Sport tem os objetivos alcançados, Zé. Sim, não tenho dúvida de que a forma como o Sport começou a trabalhar para contratar seu treinador já foi completamente diferenciada, porque todas as especulações que foram dadas a treinadores brasileiros foi por água abaixo. Ninguém acertou nada. Então, a partir do momento que o Mariano Souza foi indicado para vir para o Sport e a contratação foi concretizada, aí a gente começa a observar a maneira como ele trabalha. O trabalho dele, principalmente com o elenco, é um trabalho que todos tiveram oportunidades, ninguém pode reclamar. Se tem um ou outro jogador que não conseguiu uma sequência de jogos interessantes, esses atletas, eles podem ser que mais na frente sejam observados, porque o Campeonato Brasileiro vai exigir muito de um elenco que você vai estar fazendo essas modificações e muitas vezes você vai adequar algumas situações de acordo com o adversário que você vai enfrentar. Então a gente sabe que não é nada fácil você fazer o que ele fez, sob críticas, todo mundo falando que ele estava já inventando, que já tinha um time definido, e na cabeça dele ainda não tinha, até que nós observamos essa semana que ele já começou a repetir uma equipe, porque ele já sente a confiança de colocar esses atletas, e esses atletas terem um rendimento satisfatório. Então são bons jogadores que ele tem em mãos, ele começa a mostrar o seu valor em relação a ganhar campeonato, conseguir classificação para fases semifinais da Copa do Nordeste, e é claro que mais desafios vão vir pela frente, porque o objetivo do Sport é voltar à Série A, e aí ele realmente vai ter muito trabalho pela frente com os adversários que ele vai encontrar. Agora, a quinta-feira foi de folga para o elenco do Sport, merecida folga, mas o Mariano Souza terá uma semana livre de treinamentos até a estreia na Série B. A CBF não divulgou ainda se sexta, sábado ou domingo, mas no próximo final de semana a expectativa é que o Sport comece a sua arrancada na Série B de 2024. O jogo vai ser contra o Amazonas, acredito que na Arena da Amazônia, e vai começar longe de casa, viu, Moisés Oliveira? Distante, né? Vai ter que ir até o norte para enfrentar a equipe do Amazonas, que vai estrear nessa Série B. Fez um grande investimento para essa temporada, contratou jogadores experientes, o Patrick está lá, que passou no Sport, o Jô, o Sassá e outros atletas experientes para essa temporada. O Amazonas, que vai disputar nesse fim de semana, a final do campeonato amazonense, e, claro, quer entrar bem na Série B, então o Sport tem esse desafio. Agora, Mário, veja, a CBF não divulgou a data ainda da estreia, porque tem essas 3 datas que você agora trouxe. A questão também do adversário do Sport na Copa do Brasil, é verdade que o jogo é só em maio, isso, mas já era para ter divulgado. E tem também essa questão da Copa do Nordeste. O jogo contra o adversário do Sport vai sair entre Altos e Fortaleza. Mas já deveria ter essa data definida, da semifinal, porque isso tem um planejamento, Você se programa para o tal jogo que vai acontecer no mês seguinte, ou na data tal, e aí essa demora da CBF, querendo ou não, no meu modo de observar, eu creio que prejudica, porque existe um planejamento para se organizar para essas datas, e até o momento a CBF não soltou. Agora, Mário, me permita rapidamente, porque, veja, o
Felipinho ontem, vamos falar dos dois jogadores que... Sim. Tanto o Rafael Thierry como também o Felipinho. Eu trouxe aqui alguns números. O Felipinho ontem chegou aí a 70 jogos com a camisa do Sport em 2 temporadas. Ele está fazendo sua 2ª temporada com a camisa rubro-negra. Ele tem 27 anos e ontem completou 70 jogos. Nesses 70 jogos, ele tem 7 gols e 5 assistências. Nessa temporada, Mário, o Felipinho chegou a 21 jogos ontem e marcou 3 gols nessa temporada e deu 2 assistências. O ano passado, o Felipinho fez 49 jogos com a camisa do Sport, marcou 4 gols e deu 3 assistências. Se você analisar que ainda tem muita coisa para acontecer, Campeonato Brasileiro, a reta final da Copa do Nordeste, Copa do Brasil, esse número de gols e assistências, eles podem crescerem durante a temporada. Porque se na temporada passada ele fez em 49 jogos 3 gols, ou 4 gols e 3 assistências, e ele já está com 21 jogos nessa temporada, já marcou 3 gols e deu 2 assistências, uma promessa que o Felipinho terá uma temporada bem melhor do que o ano passado. Já no caso do Rafael Thierry, que já está há um bom tempo no esporte, desde 2019, você conta aí 6 anos, né? Ontem ele chegou a 214 jogos com a camisa do Sport. Nesta temporada, ele já fez 12 jogos, ou nessa temporada ele já fez 13 jogos com a camisa do Sport e marcou 2 gols. Na temporada passada, ele fez 57 jogos com a camisa do Sport, deu 5 assistências e marcou 1 gol. Ou seja, o Rafael Thierry começa bem também essa temporada, com 13 jogos e 2 gols marcados, gols decisivos, viu? Porque foi o gol do título, né? Ele abre ali aquele placar contra o Náutico nos aflitos, e ontem, aí ele começa toda a jogada, né, Mário? Ele rouba a bola ali do ataque do Ceará, passa ali para o Castan bate a bola ali cruzada, toca para o Tito Ortiz, para também ter um cruzamento para que o Tito Ortiz sirva o Rafael Thierry, e ele faz o gol que deu aí a classificação ao Sport à semifinal da Copa do Nordeste. Ou seja, 2 jogadores interessantes que tiveram nessa temporada ali uma lesão, né? O Felipinho mais curto, é verdade, e o Rafael Thierry teve aí uma lombalgia que durou mais de 1 mês, Mário. E aí são jogadores importantes, né, Zé? Que aos poucos estão pegando o ritmo. Quando o jogador tem um potencial diferenciado, como eles têm, olha aí, tudo dá certo, Zé. A qualidade dos jogadores, quando é acima da média, você sabe que uma hora ele vai mostrar esse potencial, e justamente na hora que o clube mais precisa. Então, o Felipinho e o Rafael Thierry são 2 jogadores diferenciados, não tenho dúvida nenhuma. O Sport tem um time diferenciado. O Sport tem peças de reposição que você pode, dentro da partida, você muitas vezes trocar a forma de jogar, taticamente falando, e aí os seus adversários vão ter que se virar para saber como é que vão bloquear esses principais jogadores que saem dentro do banco, que saem dentro de uma tesão muito grande para mostrar ao seu treinador, todo o seu potencial. Então, o Sport, com o elenco que tem, está muito bem servido, e é claro que pode até futuramente pensar em contratações, mas nesse momento a gente sabe de que o Sport é um time que, para iniciar a Série B, tá de bom tamanho. Para você ficar esperando quem será seu adversário na Copa do Nordeste, também está muito bom, e principalmente jogos da Copa do Brasil, que são jogos financeiramente muito bons. Você prepara o seu elenco para disputar jogos difíceis, mas que financeiramente dão um retorno espetacular ao clube. Ô, Mário. Oi, Moisés. Vale lembrar também, tá, que ontem, esse jogo contra o Ceará, foi o último jogo daquela punição que o Sport sofreu. Teve ali, diminuiu ali a punição de 8 para 4 jogos. Ontem foi o último jogo. Outro detalhe, no jogo contra o Vila, que acontece a segunda rodada. Segunda rodada da Série B, o Sport já vai poder contar
com a presença de todos os torcedores, até porque vai estar com a liberação aí total da Arena de Pernambuco, ou quem sabe no Arruda, até porque né, esse jogo de menor apelo, há uma probabilidade desse jogo acontecer no Arruda. Claro, temos que aguardar, até porque isso é entre a diretoria e a diretoria do esporte e a diretoria do Santa. Mas tem sim essa probabilidade de acontecer. E outro detalhe, hoje o Arthur Caíque foi apresentado oficialmente como jogador do Criciúma. Ou seja, não faz mais parte, já foi apresentado, vai jogar a Série A. E o Zé do Carmo falava agora sobre contratação. O esporte está no mercado, tá? Um zagueiro, um volante, e eu não vou descartar também, quem sabe ali, um atacante ou 2 atacantes, e até, quem sabe, um lateral direito, uma vez que hoje só tem Pedro Lima e o Rosales, né? Porque o Lucas Ramon pediu para deixar o esporte e já vai defender a Série B aí com o Mirassol. Ou seja, o esporte continua no mercado até o dia 19 de abril, pode contratar atletas para dar sequência à temporada, viu, Mário?